Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, Conversa Franca, e hoje recebendo um possível novo pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, doutor e ex-deputado federal, doutor Fábio Tradi. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Luiz Guilherme. Uma honra participar do Conversa Franca e estou aqui à sua disposição. Bem, já venho conversando com o pessoal do PT desde o começo do ano, e a pergunta que não cala que eu faço sempre para eles. O que falta para o ex-deputado federal Fábio Tradi ser confirmado como pré-candidato ao governo do estado de Mato Grosso do Sul pelo PT? Eu ingressei no PT sem nenhuma pretensão ou compromisso de candidatura a cargo eletivo. Foi como eu disse, um reencontro com a minha identidade política e, evidentemente, que há cogitações, não é? Tanto para o cargo de deputado federal, quanto possivelmente para disputar o governo do estado. Evidentemente que também não está fora de cogitação eu não ser candidato, porque eu não entrei no PT para ser candidato, eu entrei no PT para participar como cidadão da vida pública do meu país. Não é? Uma vez que eu penso hoje que só tem dois lados, o lado da democracia e o outro lado, e eu estou do lado da democracia. Agora, tudo vai depender, Luiz Guilherme, da conjuntura. O meu desejo, reitero, é ser candidato a deputado federal, porque eu entendo que, num eventual quarto mandato do presidente Lula, ele terá imensas dificuldades para lidar com um Congresso hostil, de maioria oposicionista. E eu gostaria de ajudá-lo a ter governabilidade para fazer com que o Brasil avance nas reformas sociais. Mas eu não posso, como recém-filiado ao partido, impor a minha vontade. Eu tenho que dialogar, eu tenho que conversar, eu tenho que ouvir. E por isso eu posso responder a você que, por enquanto, todos nós estamos em compasso de espera, porque existem muitas variáveis ainda, e eu creio que só no ano que vem haverá uma confirmação se eu vou ser candidato a algum cargo eletivo, se eu vou ser candidato a deputado federal ou a outro cargo. Certo. Você tem essa imagem pelas redes sociais da juventude, até o pessoal falando que é o seguinte, o Fábio Tradi no PT não é possivelmente para ser um governador ou um deputado, mas a força que ele traz dessa nova juventude. A juventude que não te viu como deputado federal, era uma criança, era um recém-nascido, e hoje pode te acompanhar e entender um pouco mais de política com os seus vídeos no Instagram. Você tem essa noção dessa responsabilidade de que você está trazendo essa juventude que estava tão no limbo nessa polarização e agora está voltando para a esquerda? O PT passou por várias fases na sua vida institucional. Aquele PT que nasceu como expressão política de um sindicalismo, não é? Combativo, de um sindicalismo que estava comprometido com a melhoria das condições de trabalho daqueles que estavam sempre reivindicando melhores salários, melhores condições de labor. Depois o PT passou por fases, não é? Passou por aquela fase muito crítica, em que foi acusado de corrupção por conta do mensalão, do petrolão, várias lideranças do partido foram presas, e isso atingiu a imagem do partido. A outra fase foi a do renascimento, com a constatação de que a decisão que condenou o presidente Lula era ilegal, injusta, e o presidente Lula, então, ele renasce das cinzas e se elege presidente da República. E hoje, como é que está o PT? O PT hoje ele está aberto a esta fase nova da vida contemporânea. Por isso que o perfil de outrora, aquele perfil sindicalista, ele não existe mais. Tem realmente um componente do sindicalismo,
mas não é majoritário no partido. Agora tem intelectuais, não é? Tem profissionais liberais, tem a classe média, enfim, toda a pluralidade que sintetiza a sociedade brasileira. E a minha chegada ao PT está em consonância com esse movimento. Só para você ter uma ideia, vários profissionais liberais, médicos, engenheiros, advogados, muitos empresários, gente do agro, tá certo? Gente do agro, muita juventude, não é? Resolveu também se filiar, não por conta da minha filiação, mas por conta desse momento novo por que passa o PT. E posso dizer a você que essa polarização entre campo democrático e o outro campo contribuiu para que várias pessoas se decidissem filiar no PT. Tá certo. E a gente tá acompanhando até pela animação dos deputados e da bancada de vereadores aqui do Campo Grande do PT, que está vendo, o PT está voltando à raiz, está voltando aos holofotes, como nunca deveria ter saído desse holofote. E você falou também dessa juventude que te acompanha e agora essa juventude que quer não só escolher o Fábio Tradi, mas votar nele pela primeira vez. O primeiro voto, querem chegar lá, vou chegar nem que eu estou ouvindo. Não é que eu goste do PT, mas o Fábio Tradi está me ensinando a gostar de política, entender o lado o que tá acontecendo com o Brasil. Estou começando a voltar a gostar e entender mais de política, coisa que a escola poderia trazer, como na minha época tinha, hoje não temos mais. É esse a responsabilização do Fábio Tradi, é um peso falar, putz, a juventude está chegando para o primeiro voto graças ao Fábio Tradi. É uma responsabilidade que, de certa forma, me lisonjeia, me orgulha, porque é fundamental em um Estado democrático de direito a participação no debate público. Na Grécia Antiga, a palavra idiota se referia àquele que só cuidava dos seus interesses pessoais e não tinha nenhum contato com a vida pública. Depois, com o tempo, essa palavra ela foi ganhando outros contornos. Mas o que eu quero dizer é que participar da vida pública não significa concorrer a um cargo eletivo. Você pode participar da vida pública, deve participar, por quê? Porque a sua vida, a vida da sua família, a vida de quem você ama, a vida do seu país, do seu estado, do seu município, dependem diretamente dos debates e das decisões públicas. E por que você ficaria de fora? Qual é o sentido de você deixar que outros decidam por você se você pode dar a sua contribuição? Então, essa responsabilidade que veio com a minha filiação, eu a recebo com uma ponta de orgulho, porque sei que estou fazendo o certo e fazendo o bem, não só para a coletividade, mas para a democracia, que não vive sem o debate público. Fábio, a gente está acompanhando, recentemente você fez até o vídeo sobre o Lula chamando o Congresso e a Câmara de baixo nível. Já conversei, acho, com todos que passaram por aqui sobre essa situação. Você vem de uma política onde comícios, obras, entregas eram mais importantes. Hoje a política, um vídeo, um like, um recorte ou uma ridicularização do adversário vale mais do que um projeto aprovado, do que um projeto indicado para virar lei na Câmara ou uma entrega de uma praça para o Executivo. Como que você está vendo? Essa política está tão baixo nível? Essa é a política que vem aí decorrendo de 2026 para frente? Ou a gente pode transformá-la? Ulisses Guimarães dizia que a pior legislatura é sempre a próxima, não é? Porque ele também constatou que havia uma perda de qualidade progressiva dos representantes da população na Câmara, no Senado, no Legislativo em geral, tá? Sim. Inclusive nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas.
O fato é que estes que foram eleitos não caíram de paraquedas, não vieram de outro planeta. Eles estavam na sociedade, se expressando, participando, e quem os escolheu foi o povo. Então, nós temos que fazer uma diferença, uma diferenciação entre a importância de se eleger e o grau de qualidade do eleito. Perfeito? Aquele que foi eleito, ele tem um compromisso de qualificar a representação. E é nesse ponto que o presidente apontou um déficit. Realmente há um déficit de legitimidade, de representatividade, porque o nível baixou. O nível intelectual, o nível moral, porque estão muito preocupados em impactar emocionalmente o eleitorado do que em racionalizar a atividade legislativa, produzindo boas leis e fiscalizando de forma correta. Agora, a democracia em si, ela tem que ser valorizada. Não é porque ruins deputados, vereadores ruins foram eleitos que nós vamos culpar a democracia. A democracia é o regime que nos permite melhorar nas próximas eleições. É nesse sentido que eu interpretei a crítica do presidente Lula e a endosso. Certo. Te assusta essa política de likes, de recorte, de gritos, sendo que o filósofo falava, Marcelo Rezende falava assim, se grito resolvesse alguma coisa, o elefante era o rei da selva e não o leão que é rouco. Quer dizer, e chama mais atenção, dá 600 milhões de views, o Nicolas faz a, a fama dele, só que as entregas não são tão equilibradas com os vídeos e os likes dele. Como que você está vendo? Essa política está chegando e te assusta? Ela me preocupa, mas eu creio que haverá um momento que isso vai se exaurir. Eu acho que a própria população vai se cercar de cuidado para repudiar condutas dessa natureza. Você, que é um atento observador da cena política, já observou várias vezes na Câmara dos Deputados, no Senado, os parlamentares mais preocupados com o Instagram do que com a elaboração de projetos de lei e fiscalização. Então está havendo um desvio de finalidade. Essa é a minha preocupação. Eles pensam assim: ou eu faço alguma coisa na tribuna que impacte emocionalmente, eu ganhe mais like e por isso me empodero nas redes, ou eu faço o trabalho que tem que ser feito, de estudar projeto de lei, de debater com uma linguagem serena, uma linguagem ponderada para aperfeiçoar a técnica legislativa e entregar boas leis ao país. Eles preferem a primeira. Mas eu penso que aos poucos a população vai começar a desconfiar de que isso é jogada, é uma artimanha, é uma pegadinha espetaculosa para captar a atenção dele. E vai refutar, vai repudiar isso. E vai voltar a ter um parlamento sério, um parlamento comprometido com o trabalho do dia a dia, que não precisa ser esse show diário de horrores, né, que infelizmente nós testemunhamos. Nas últimas pesquisas para intenção de volta para o governo, você está aparecendo com 10, com 12 pontos, até não se declarando ainda que seria ou que será pré-candidato ao governo e nem se vai disputar essa eleição em 2026. Como que você se vê nessa situação com 12, com 10 e não tendo essa confirmação ainda e as pesquisas já apontando você como uma opção para o eleitor de Mato Grosso do Sul? Veja bem, Luiz Guilherme, o que nós temos hoje no cenário político de Mato Grosso do Sul? Uma candidatura à reeleição do atual governo, que fez uma opção clara pela extrema-direita bolsonarista, certo? Aliada ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado por praticar condutas atentatórias ao Estado Democrático de Direito.
E também, de um outro lado, nós temos uma extrema-direita que se denomina raiz, que é aquela hoje liderada, pelo que eu li no noticiário, pelo deputado federal Polon. Muito bem, imaginemos que o campo democrático progressista não lance candidato. O que nós vamos ver em termos de debate político em Mato Grosso do Sul? A extrema-direita debatendo com a extrema-direita? Isto não é empobrecedor? Isto não é ruim? Isto não é algo que depõe contra o caráter democrático de um pleito? Portanto, o campo democrático tem que lançar candidato. Não necessariamente eu. Pode ser outro candidato, outra candidata. Agrava um componente neste contexto: a decisão da ministra Simone Tebet, porque o que ela decidir vai mexer no tabuleiro. Se ela decidir, por exemplo, ser candidata ao Senado por São Paulo, é preciso ver o Vander confirmar a sua candidatura ao Senado, tá certo? E saber do palanque para o presidente Lula aqui em Mato Grosso do Sul. Agora, se a Simone se ela se decidir por uma candidatura ao Senado em Mato Grosso do Sul, é preciso ter a clareza do posicionamento dela em relação à sucessão estadual. Ela vai apoiar o partido dela, que já está com a extrema-direita, ou ela vai apoiar o campo democrático, que vai se contrapor ao que o partido dela disse que vai endossar, entende? Então são muitas as variáveis, o quadro está confuso, ele não nos permite ver além de um horizonte muito próximo, não é? Sobre quem é quem e quem vai debater com quem. Mas uma coisa eu defendo: que o campo democrático tenha candidatura própria ao governo do Estado. Certo. Como que você vê, falando até em pouquinho de, saindo um pouco de eleição, mas não tem como, porque a dinastia Trade da política é conhecida até internacionalmente, né? E como que você vê, por exemplo, eu até estou brincando com os assessores dos Trades para perguntar em quem que os Trades não vai votar em 2026, sendo que pode ter até dois candidatos a deputado estadual. Tem o Marquinhos e tem o Otávio. Tem o Fábio, que pode ser para o governo, ou deputado federal, e tem o senador Nelsinho Trade. Como que é na família? Como que você vê a família Trade podendo ter uma nova geração chegando aí na política em breve? Veja, eu confesso que não me preocupa essa questão da família, porque, como eu sempre digo e repito aqui, cada um tem a sua individualidade. Nós já estivemos juntos no mesmo palanque lá atrás, agora não estamos, porque cada um pensa um caminho para o Brasil. O Nelson pensa que o caminho é pela extrema-direita, não é? E eu penso que o caminho é pela democracia. O Marcos está mais próximo do que eu penso para o Brasil. O Otávio está mais próximo do que o Nelson pensa para o Brasil. Vamos brigar por conta disso? Claro que não. Aliás, essa nossa convivência harmônica entre família pode servir de referência para outras pessoas não entrarem em confronto por conta de divergências políticas. As divergências políticas são saudáveis, elas são necessárias para que haja uma construção coletiva mais evoluída. E é nesse sentido que eu vejo essa questão dos familiares. A esquerda está já encaminhando para o Lula 4 em 2026. A esquerda e o PT estão se preparando para 2030, uma primeira eleição sem Lula desde a redemocratização do Brasil. Excelente pergunta. Esse é um tema que a esquerda, o campo democrático, eu englobo centro-esquerda, porque deixa eu te falar um negócio aqui, Guilherme. O PT, para governar, ele hoje pode ser considerado um partido de centro-esquerda até.
Sim. porque senão ele não governaria. Uhum. Partido esquerda, raiz mesmo, hoje é o PSOL. O PT ele dialoga, mas ele tem bandeiras de esquerda. São bandeiras sociais muito importantes. Por exemplo, o fim da escala 6 por 1, perfeito? A taxação dos bilionários, das bets, tá? Dos bancos. São bandeiras que eu diria progressistas, porque elas fazem justiça social. Como será o PT sem o presidente Lula? Este é o título, na minha visão, de debates que o campo democrático precisa fazer. Porque não é só o PT que vai sentir falta do presidente Lula. O mundo vai sentir falta dessa liderança. É o maior estadista vivo hoje das democracias. É um homem que conseguiu se reinventar várias vezes, inclusive venceu o câncer, tá certo? Ele venceu o ódio, ele venceu a fome, ele venceu todas as dificuldades e é o único presidente da República, o único político que venceu 3 eleições democráticas para presidente da República e tem tudo para vencer o quarto. Significa dizer que, mais até do que Getúlio Vargas, porque Getúlio teve um eclipse, né, autoritário na história ali com o Estado Novo, de 37 a 45, coisa que não aconteceu com o presidente Lula. Portanto, nós precisamos debater, nós precisamos refletir, e não só o campo democrático. Com certeza o campo da extrema-direita vai debater também o Brasil sem o presidente Lula, porque novas lideranças vão surgir e a tendência, na minha visão, é que esta polarização ela se torne menos apaixonada, sabe? Porque a figura do presidente Lula e a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, elas por si sós, elas são mais passionais, elas despertam mais paixões. Imagine você um debate, por exemplo, por candidatura a presidente da República entre o Alckmin e o Ratinho, por exemplo. Imagine como a temperatura ia baixar, não é? Por quê? Porque não despertam as mesmas emoções que a figura física do presidente Lula, com a sua história, não é? De retirante nordestino, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então é isso. É uma pergunta muito instigante que de certa forma, eu devolvo a tua pergunta para todo o campo democrático e progressista debater. Esperando que as coisas já, os debates já estão acontecendo. Vamos ver o que vem por aí. Esperamos que continuemos com essa no campo democrático, porque o debate, a conversa, o diálogo é sempre o mais importante, né, dessa história. Uma pessoa me falou que você tem o costume de ler 3 livros por semana. Não, deve ter sido o Nelsinho, né? Exato. Ele exagera. Não sou o leitor que eu gostaria de ser, perfeito? Mas leio, não como hábito, como prazer. Estimula a minha curiosidade, a minha intelectualidade, não no sentido de ser melhor que os outros, mas no sentido de ter uma empatia mais apurada, porque quando você lê uma história envolvendo outras pessoas, você psicologicamente se condiciona a viver o que a pessoa está vivendo. E isso apura a tua sensibilidade. E isso é fundamental na política. Então, ler é um ato de amadurecer. Não é um ato para satisfazer vaidades. Até porque o presidente Lula não é um leitor compulsivo e é mais sábio que muitos eruditos. De maneira que ler para ter sabedoria, sensibilidade, empatia, sim. Agora, evidentemente que o Nelsinho exagerou. Eu acho que 3 livros por semana, nem mesmo um intelectual da Academia Brasileira de Letras deve fazer. Se sempre vê um lado mais humano dessa história e por conta também de literatura, da sua história de vida. Eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas, uma estava com a pessoa do lado, a outra não. Mas eu queria saber do Fábio Tradi um pouco mais Fábio, o Fábio filho do Nelson Tradi, não o Fábio com toda essa sua trajetória. Se seu pai estivesse aqui e pudesse ficar com você 3 minutos, o que você diria para ele? Pai, eu estou no PT para resgatar a tua história, porque o senhor, quando foi preso, torturado pela ditadura militar, estava num partido de esquerda.
que era o Partido Trabalhista Brasileiro de João Goulart, que estava promovendo as reformas estruturais de base para a justiça social no Brasil. De maneira, pai, que o senhor pode ter certeza de que farei tudo para orgulhar a sua história, não permitindo que o teu nome se misture com aqueles que te torturaram, te prenderam e te caçaram por 10 anos na atividade política. Já para encerrar, reta final, o Fábio Tradi daqui 10 anos. Eu estou com 56 anos, não é? Eu estarei então com 66, espero estar produtivo, atuando em defesa do que eu acredito, para o bem do meu país, do meu estado, da minha cidade, da coletividade, e nunca se preocupando com coisas imediatas, mas com coisas que ficam, não é? Boas emoções, bons sentimentos, boas amizades, boas relações, boas recordações. Então, eu sou um cara que eu tenho assim uma convivência muito disciplinada com o meu ego, sabe? Ele não pode e não deve, porque ele me conhece, estar acima das minhas vontades. De maneira que eu, por exemplo, já coloquei claramente para o PT que, se for melhor para a conjuntura eu nem ser candidato, assim será. Tenho uma profissão, advocacia, leciono, sou feliz com a minha família, com os meus amigos, e é isso, impulsionar e justificar a vida com bons propósitos. Tá certo. O que você... Estamos a poucas horas, quem sabe hoje mesmo, o Lula defina o novo ministro do STF. Sua torcida também é para uma mulher? Ou Pacheco e Messias ainda pode ser uma opção para o cenário que está no momento? Olha, em termos de representatividade, seria uma mulher uma decisão inteligente do presidente Lula. Mas vamos aguardar. Sendo o Jorge Messias, eu posso dizer a você, de Messias para Messias, eu prefiro o Jorge, não o Jair. Fica a dica. Muito obrigado, Fábio Tradi. Quero agradecer muito a sua presença. É uma honra tê-lo aqui no nosso programa. E espero, como eu já disse, caso confirme a candidatura, o espaço e nosso espaço, a nossa agenda, a nossa programação está aberta para você. Muito obrigado, Luiz Guilherme. Parabenizo a sua performance, o seu desempenho, o seu compromisso com o teu público, e posso garantir que hoje eu, nesta entrevista, fiz, como geralmente sempre faço, né? Jus ao título, Conversa Franca. Aqui o que foi dito saiu do meu coração. Seu irmão fez a mesma coisa. Senhoras e senhores, recebemos hoje Fábio Tradi. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima aqui. É sempre, não tem mimimi, aqui a Conversa é Franca.